Pessoas. O Sérgio Moro quer o seu próprio foro privilegiado. Quer criar, inclusive, as condições e contornos pelos quais esse foro vai se constituir. Eu acredito que algumas pessoas estão achando que apenas o vazamento do Intercept vai ser suficiente para que Moro seja responsabilizado e para que as irregularidades da Lava Jato sejam anuladas. A história não é bem assim. O Brasil vive um período tão instável e tumultuado que facilmente as pessoas perdem a noção do que passa diante dos seus sentidos, dos seus olhos, dos seus ouvidos. E nós perdemos a noção até de coisas objetivas do cotidiano. Por exemplo, o que é mesmo corrupção? Uma das definições de corrupção é querer facilidades e tratamentos que outros não possuem, né? Em condições normais. Em outras palavras, corrupção também é querer que as coisas funcionem com pesos e medidas e critérios diferentes. Pois bem, o Sérgio Moro quer para si direitos e prerrogativas que ele negou para os réus, que estavam sob seu juízo, em especial Lula, né? Que ele tirou do páreo para que Bolsonaro fosse eleito, pudesse indicá-lo ministro da Justiça e eventualmente ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso a gente pode considerar um motivo plausível, né, para a questão da corrupção. Lembrando que no caso do triplex e do sítio de Atibaia, nem isso, o motivo plausível, Moro foi capaz de caracterizar. Bom, isso tudo é claro que para alguns pode ser exagero, pode ser invenção, mas quando o Moro quer condenar alguém, esse tipo de raciocínio é prova cabal de culpa, né? Então, vamos imaginar como se o juiz Moro, né, estivesse julgando o Moro político, né? Se o juiz adota um critério diante de uma situação de corrupção e recusa esses mesmos critérios quando se voltam contra ele, qual Sérgio Moro está usando de má fé, né? E a resposta é que ambos estão, né? Se o Sérgio Moro está brigando contra os métodos de julgamento que ele mesmo estabeleceu, ao arrepio do direito, inclusive, o problema não está no sistema judiciário, mas na prática e no decoro que o juiz utilizou para proceder o julgamento. E o que pode ser pior do que ele recusar ser julgado pelos mesmos parâmetros que ele usa para julgar? Isso é sinal de que ele tem absoluta certeza que patrocinou uma perseguição judicial. E uma justiça que não pode ser aplicada a todo mundo, porque dela ninguém escapa. Moro instalou um juízo político, um juízo de exceção que é exatamente a base dos modelos judiciais de regimes totalitários. Deu para perceber agora, Sérgio Moro, por que não é piada quando a gente compara a Lava Jato com o processo de Kafka? Aliás, Kafka não é um prato da comida árabe. Bom, Moro tem questionado os vazamentos. Bom, primeira coisa, aplicando-se o sistema Moro de justiça, o réu não tem direito à opinião, Moro. Não tem. Então não importa o que você acha sobre os vazamentos. Tudo que os advogados de Lula solicitavam era tomado como expediente protelatório e, inclusive, como indício de admissão de culpa. Então, quando o Moro questiona os vazamentos, provavelmente ele está fazendo isso porque ele é culpado. Então, resta a ele tentar invalidar as provas que existem contra ele, né?
Para o juiz, né, Sérgio Moro, a defesa só se manifesta nos autos, que vão ser, e as manifestações vão ser ignoradas, e só pode se manifestar quando o juízo permitir, né, e ainda assim pode ser indeferido. Aliás, conforme apregou a substituta do Moro, né, Gabriela Hard, se o réu tentar contestar o juízo, ele está ameaçando a autoridade, né? Agora imagine se a juíza estivesse ali tomando o depoimento de um bandido de verdade, de um Marcola ou do Morre-Diabo, né? Como é que seria a vida dessa juíza? Bom, um outro aspecto, também no sentido dos vazamentos, é que para o juiz Sérgio Moro qualquer coisa é prova. Qualquer coisa. Então, um papel de rascunho, fragmento de qualquer coisa que possa ser considerada prova sólida é assumida imediatamente como prova. Inclusive papel higiênico, se tiver ali, pode ser, né? Se a vontade do juiz for essa, vai ser aceito. Porque o documento não precisa estar assinado, pode estar rasurado, né? Então, por que questionar os dados vazados, né, se eles coincidem meticulosamente com as ações do juiz e do Ministério Público? Né? Não vou repetir a questão dos vazamentos. Não pode o Moro contestar qualquer tipo de vazamento na medida em que ele utilizou desses vazamentos. E não só utilizou dos vazamentos, como também permitiu que eles fossem liberados a conta-gotas, e que eles fossem articulados com a imprensa para atingir o maior sucesso de audiência possível. Isso é Lava Jato. Então, dizer que é legal ou ilegal, porque havia uma decisão de um juiz. Que juiz? Ele? Quer dizer que então, se ele permitir o vazamento contra ele, aí é legal. Né? Então, o bandido decidir quando é que o crime dele é crime e quando é que é um fato normal. Não havia nada de anormal no vazamento. É o que diz todo criminoso. Bom, um outro aspecto aí sobre contestar a validade dos vazamentos, a questão é a seguinte, a contestar até pode, né? Agora, a gente pode achar que a opinião dele não é digna de crédito, né? Afinal, se o Tacla Duran é um bandido foragido, Moro é um corrupto que cavou um cargo que garantisse para ele foro privilegial, um foro especial, para sair impune do que ele fez enquanto juiz. Né? Mesmo peso, mesma medida. Né? Por que o Moro merece um tratamento melhor do que ele dispensou para os réus? Né? E não só os réus, né? Os desafetos políticos. Né? Sobre os desafetos políticos, inclusive, surgiu aí a situação da FHC. Né? E a época dessa situação, justamente a sociedade discutia que Moro tinha protegidos. Né? E um dos setores protegidos eram tucanos. E está aí, né, a sinalização de que pelo menos um tucano foi protegido por Sérgio Moro. E antes mesmo deles discutirem se havia prescrito ou não. O debate antes era de mérito. Né? E aí o Moro se sai com essa. Né? Pode ser um aliado. Agora, desde quando e com que finalidade um juiz precisa de um aliado do mundo político? Como é que é isso? O mesmo pode ser dito sobre Fux, né, Luiz Fux. Que história é essa de um ministro do Supremo declarar fidelidade a um juiz de primeira instância? Em que mundo isso faz sentido? Né? Desmerece, inclusive, a Suprema Corte, né? Falando lá, fazendo chacota do seu colega Theory. Né? Bom, isso tudo, gente, é moralmente indefensável. Inclusive dentro da moral capitalista e da moral liberal. Se fosse para se adotar o raciocínio de Sérgio Moro, ele deveria estar preso. Preso por quê? Em prisão preventiva. Na situação de ministro, ele coordena, ele manda na Polícia Federal. Né? Ou seja,
ele pode, não só na Polícia Federal, parece que mais de 15 funcionários que prestaram serviço ali na Lava Jato estão também no Ministério da Justiça. Então, ele pode obstaculizar investigações, ele pode criar provas favoráveis a si ou contra outros, né? Então ele está numa situação privilegiada, né, que pode sim interferir na apuração das acusações que pesam sobre ele. Um outro dado bastante flagrante é que Moro anda em procissão, né, por programas de apelo popular, por estádios de futebol, veste a camisa do time de uma das maiores torcidas, né? Isso é ou não é tentar influenciar o juízo a que ele tem que ser submetido? E se isso aí é o que ele faz quando está em público, imagina o que ele faz por trás das câmeras, né? Se ele não é culpado, por que ele precisa de apoio popular? Aliás, por que o juiz precisa de apoio popular? Né? Porque ali ele está discutindo a atividade judicante dele, os vazamentos são sobre a atividade judicante. Para que é preciso um juiz ter apoio popular para justificar seus atos? Um outro dado aí é o pessoal que fala que não, corrupção tem que haver grana. Ah, tá bom, tem que haver grana? Então vamos lá. A Lava Jato queria se apropriar de 2,5 bilhões de recursos da Petrobras, e foi feito isso em conluio com a Justiça dos Estados Unidos, né? E queria criar uma fundação para si, uma fundação privada criada com recurso público sob a condução dos heróis da Lava Jato. 2,5 bilhões. E não é só isso, né? Esse Tacla Duran, que parece que é um grande desafeto de Moro, fez acusações sérias, inclusive que a esposa de Moro e alguns associados faziam parte de uma indústria de delações, né, que tinha propina e funcionava com duas funções, basicamente, né? Ela tinha propina para amenizar a pena dos envolvidos e também servia para coagir os depoentes a produzirem prova testemunhal, né, contra os perseguidos e desafetos do juiz, né? Então, se é por falta de grana, as suspeitas estão aí. Numa situação normal, independente de interromper ou não a Lava Jato, né, em paralelo com ela, a Corregedoria deveria ter aberto um processo. Aliás, a OAB deveria ter exigido isso, né? E o próprio Moro deveria ter seus telefones grampeados para averiguar se havia ou não um conluio, se havia ou não esse esquema de indústria de delações. Nada foi feito, embora essas informações fossem, à época, de conhecimento geral, né? Bom, aí para tentar, finalizando, né, o resumo é o seguinte: o Moro quer estar impune das ações que ele praticou enquanto juiz. Essa é a verdade, né? Essa é a grande, eu não gosto de falar a verdade, não é a verdade, né? Mas isso é o que a gente pode depreender da movimentação de Moro em torno da história dos vazamentos aí que o Intercept vem fazendo. Ele reconhece que tem alguma coisa errada, porque ou a justiça que ele aplicou está incorreta, ou a justiça que ele aplicou incrimina ele, né? Então, ele percebe aí que está numa enrascada, está numa situação paradoxal, né? E o que ele quer? Buscar impunidade. Aí ele busca aí se colocar, resgatar o papel de herói, né? Buscar aliados, né? Só que tem uma coisa aí que o Moro não deveria ter praticado. Um dos princípios básicos dos direitos humanos, né, tem um nome, tem uma expressão latina para isso, que é indubio pro réu, né? Que quer dizer o quê? Todo mundo é inocente até prova em contrário. A menos que os acusadores possam provar que determinada pessoa
cometeu algum delito, ela tem que ser considerada inocente. E mais que isso, as provas têm que ser consistentes. Se houver inconsistência nas provas, garante-se a inocência do réu. Moro jogou fora esse princípio. Então, se tem um direito que Moro não pode reivindicar, é a presunção de inocência. Para todos os efeitos, e à luz da doutrina Lava Jato, Moro é culpado, até que ele possa provar o contrário. Ao jogar fora a presunção de inocência, Moro declara formalmente aberta a barbárie institucional. Essa que já existia de forma informal nas chacinas da polícia dos esquadrões da morte. E que agora, se não for barrada, ela entra numa espiral ascendente. Essa situação, em que todo mundo é culpado até prova em contrário, é a típica situação de regimes totalitários. Com um detalhe, é uma situação que semeia mortes. E é essa a grande contribuição de Moro para a história política e judicial do nosso país. É isso.